O Foto BSB é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Audiodescrição dos participantes. Dani Lobo, Foto BSB. Mulher branca de cabelo escuro e curto na altura das orelhas. Está sentada e veste roupa escura com grande gola e usa um colar dourado. Ao fundo, à esquerda, há uma estante com livros e à direita, uma pequena pintura emoldurada. Cláudio Versiani, Foto BSB. Homem branco de cabelo escuro acima dos ombros. Usa óculos de grau de armação arredondada e uma camiseta, branca no tronco e preta nos braços. Está sentado num quarto que tem, à direita da imagem, uma parede branca inclinada para o centro do cômodo, com alguns quadros pendurados. Ao fundo e à esquerda de Cláudio, há uma coluna de madeira com um chapéu pendurado. Zuleika de Souza. Mulher branca de cabelo grisalho, óculos de grau de armação redonda. Usa camisa escura com um símbolo vermelho de coração no lado esquerdo da imagem. Atrás dela, há uma estante de madeira com livros e outros itens. Beto Osório. Homem branco de cabelo curto escuro e barba rala grisalha. Usa óculos de grau de armação arredondada, camisa verde escura. Atrás dele, há uma longa cortina clara. Carla Queiroz. Mulher branca de cabelo castanho e ondulado na altura dos ombros. Usa roupa escura e fones de ouvido de cabo branco. No fundo, na parede branca atrás dela, à esquerda, há um tecido com pintura de paisagem natural. E à direita, 2 pequenos quadros. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui no nosso último vídeo do festival e terminando todas as atividades do Festival Foto BSB 2024, que foi a 4ª edição do Festival de Fotojornalismo de Brasília. E aí a ideia aqui é a gente conversar, fazer um balanço geral de como foi todo o evento e dizer que foi muito bacana. Vamos passar alguns vídeos mostrando um pouco de como foi o festival. Eu convido cada um aqui agora a fazer uma própria apresentação. Vamos lá, Claudinho. Oi, tudo bem, todo mundo? É uma pena que seja a nossa última gravação, porque o festival deixou saudades. Foi uma coisa muito gratificante, Dani, ver a quantidade de material que a gente recolheu, recebeu e convidou, né, dos fotógrafos que a gente convidou, e o nosso grande homenageado, o Ripper, que foi uma homenagem mais do que justa. Enfim, o balanço é altamente positivo, e uma coisa que eu gostaria de destacar é que o festival foi muito feliz na escolha dos convidados, porque o astral que pintou ali das pessoas, né, que vieram e do público também que compareceu foi uma coisa sensacional e deu um alento para todo mundo que gosta de fotojornalismo no Brasil e para o público em geral, porque mostrou que o fotojornalismo está mais vivo do que nunca. Então, essa foi a minha sensação de gratidão pelo que eu vi, pelo que a gente recebeu e pelas pessoas que compareceram. Foi isso, gratidão. E alegria por ter essa sensação, essa certeza que o fotojornalismo continua vivo. Zu. Oi, meu nome é Zuleika de Souza, eu sou uma das curadoras do festival. E os festivais são grandes festas, né? A nossa festa de fotografia, de fotojornalismo, foi um encontro de trabalhos também, de trabalhos importantes para o momento que a gente está vivendo, né? Desse momento climático, e nossos repórteres em campo, né? Que trouxeram... O festival funcionou como uma redação e os nossos fotojornalistas foram repórteres em campo que trouxeram para a nossa redação contando a história de como está o mundo, né? A gente teve trabalhos que vieram de vários lugares do mundo, muito do Brasil, dos 4 cantos do Brasil, e foi muito importante contar como é que o clima está nesse momento, né? E eu acho que a fotografia tem esse papel de documentar, e o fotojornalista, e como o nosso festival é o único festival no Brasil de fotojornalismo, a gente tem mais esse papel, né?
de ter essas discussões muito importantes sobre o papel do fotojornalista e do fotojornalismo na documentação de um país, de um tempo, de uma era, né? É isso. Esperamos conseguir fazer outras edições tão bacanas como essa. Carla. Eu sou Carla Queiroz, eu fiz a produção e coordenação administrativa e financeira do festival. Esse foi o nosso a primeira edição presencial e realmente foi um privilégio fazer parte dessa equipe. O festival foi um sucesso, nós ficamos muito felizes. Começamos em março de 2024 e só finalizamos em outubro com todos os eventos online, convocatória que compôs as exposições. Então, realmente foi um privilégio e estamos finalizando agora muito felizes mesmo. E Beto? Olá a todo mundo, sou Beto Osório, assessor de imprensa do festival, na verdade da segunda parte do festival. A primeira parte foi feita pelo nosso colega, o Renato Acho. Então já entrei no momento de começar com as exposições. E para mim foi uma surpresa muito boa e foi um prazer ter trabalhado com vocês nesse período, porque trouxe uma ideia muito mais ampla e até mesmo refrescante sobre o trabalho do fotojornalismo, né? E mostrar que o fotojornalismo ainda está em alta, o que é uma coisa muito importante para a criação não só do olhar para a foto, né? o olhar para a imagem, mas também para uma criação de pensamento crítico sobre o momento que a gente está vivendo, né? E como isso pode ter consequências sérias para o futuro. Então, foi muito interessante e, ao mesmo tempo, do ponto de vista de trabalho, né, como assessor de imprensa, me deixou muito surpreso com o alcance conseguido pelo trabalho de vocês. Como eu entrei na segunda parte do projeto, então eu meio que não sabia onde eu estava pisando, né? Apesar de já conhecer a edição anterior. Em 2023, 26,4 milhões de pessoas tiveram que deixar suas cidades por conta dos desastres climáticos. No ano passado, o Brasil ficou entre os 6 países com maior número de pessoas deslocadas. Foram 745 mil migrantes climáticos. Nós somos parte da natureza, nós somos natureza, nós somos mais um bicho da natureza e a gente não lida dessa forma. Vai ver que hoje em dia você só tem imensas plantações de soja, de milho. A única árvore que você vê de vez em quando é um eucalipto em volta de um silo de soja. Então, o Pantanal vem sofrendo um processo de perda de água imensa. Isso é uma discussão no mundo inteiro. Quer dizer, por que o Apocalipse não chama a atenção das pessoas? Isso é no mundo inteiro.
Só que eu sempre tive essa coisa de intencionar fazer um material que, como o João falou, que pudesse servir de testemunho, que pudesse servir. Pois é, que saudade, né? Que orgulho de ter participado e ter a gente pensado, porque quando a gente faz um festival assim, foram poucos dias, um mês de exposição, mas foi tanto trabalho, né? Foram meses de curadoria, muito anterior ao que é pensado, né? O momento que a gente... Exatamente. Porque esses foram nossos encontros, assim, para explicar para todo mundo, a gente sempre nas segundas-feiras, à tarde, a gente se encontrava aqui online mesmo, porque cada um num canto. O Cláudio fez uma mudança, estava morando em Nova York, foi para Praga, e enquanto isso participando sempre das nossas reuniões, impreterivelmente, onde a gente pesquisava profundamente todo o fotojornalismo que era feito no Brasil e em outras partes. E aí fui pensar o tema da convocatória, porque tanto a primeira edição quanto a segunda edição foram um desafio muito grande, né, de conquistar esse público online. E aí esse desafio de fazer o online e o presencial, aí foi muito incrível. E o mais incrível de tudo foi a aceitação de todo mundo, né? Cada convidado, como se dispôs a estar aqui presente, independente de qualquer coisa da própria dificuldade, né? Isso foi muito legal. E só fazendo um adendo, Dani, eu acho que é uma coisa que surpreendeu absolutamente a todo mundo, foi o clima de companheirismo que aconteceu durante o festival, com todo mundo. Entendeu? Isso foi, acho que, o ponto alto da coisa, que está todo mundo no mesmo barco, né? Sim. Então, porque a gente resolveu tratar de uma temática muito difícil, muito sensível. É isso. Foi sensacional. Azul. Deixa eu, então, assumir agora a minha função nessa conversa, né? Que é de mediar e também provocar um pouco vocês. Então, bom, o Claudinho já falou o que foi o ponto alto para ele, né? Zu, o que foi para você? Eu acho que tudo foi muito bom, né? Mas assim, as convocatórias, a gente receber fotos de a gente teve mais de quase 200 inscrições de trabalhos de vários lugares do Brasil, assim. Eu acho que todos os estados mandaram trabalho, né? De norte a sul. E a gente começou, quando o festival estava num ponto já muito forte, foi o trabalho do Rio Grande do Sul, né? Que foi um impacto, a gente funcionou quase como uma redação online, onde nós fizemos, na verdade, 3 lives com o pessoal com os fotógrafos do Rio Grande do Sul, com vários fotógrafos que estavam trabalhando naquele momento, estavam no calor, nos primeiros dias ali de maio. Depois uma só com as meninas, só fotógrafas, a visão das mulheres nessa crise lá do Rio Grande do Sul. E depois o Gedeon, né, um fotógrafo inglês que veio para documentar a tragédia do Rio Grande do Sul, e ele contando como foi, com as meninas que ajudaram ele a produzir, foi muito impactante também. Um trabalho que foi para o mundo, que ele levou para o mundo, né? Que ele já tem um trabalho muito importante sobre essas mudanças climáticas e, principalmente, o que a água e o fogo fazem nesse momento, né? Com a vida das pessoas. Foi muito importante, eu acho. Eu queria só complementar essa coisa da tragédia do Rio Grande do Sul, que acabou que essas 3 lives tiveram bastante repercussão, porque todas elas, quer dizer, principalmente a dos fotógrafos e fotógrafas
que a gente fez 2 lives separadas, eles estavam muito emocionados. Eles estavam muito emocionados e aquela coisa que quando você está dentro, você não percebe a dimensão da coisa, né? E quando você põe para fora e conta o que aconteceu, porque os fotógrafos não estavam lá fotografando, eles estavam vivendo. Todos eles tiveram problemas com inundações, teve fotógrafo que teve que sair de casa, teve gente que perdeu parente, teve gente que perdeu amigo. Então, quer dizer, o clima foi esse. Quando eles começaram a colocar para fora, foi uma catarse, entendeu? Assim, um negócio que não tinha como você não emocionar. Inclusive, já teve gente que chorou, né? De emoção. Então, quer dizer, foi sensacional, foi assim, foi super... Está me faltando a palavra, mas útil, né? Foi de utilidade pública, né? As lives, né? Porque foi mais um caso jornalístico. As lives viraram um caso jornalístico, com que os fotógrafos tinham presenciado e como eles fotografaram, e como eles sentiram a coisa. Então, foi um negócio histórico. Legal. Dani, o que é o ponto alto para você? Então, são vários, né? Porque, como eu falei, tem essa parte das 3 edições e como a gente decidiu continuar com essa parte online. E como foi importante isso, né? Porque sem isso, a gente não teria essas 3 gravações, por exemplo, que foram muito emocionantes. O primeiro, porque a primeira do Rio Grande do Sul aconteceu na primeira semana do desastre. Então, todos os fotógrafos, eles não estavam conseguindo nem se encontrar. Então, foi um momento também deles se encontrarem, mesmo que fosse online, para contar o que estava acontecendo lá. Que, de repente, eles se viram situados numa situação de desastre total, assim, jamais imaginado. E foi muito tocante, porque, por exemplo, teve a fotógrafa Camila Hermes, que participou das 2. Ela mostrou fotos que tinham sido de 6 meses antes o desastre, mas parecia que estava acontecendo na mesma semana, assim, né? E aquelas imagens todas, né, do Rio Grande do Sul foram muito impactantes, e por isso a gente não conseguia não chorar, né? E aí, 15 dias depois, a gente fez com as mulheres fotógrafas, fotojornalistas, que estavam no Rio Grande do Sul. Aí foi mais emoção ainda, porque enquanto eles ainda estavam naquele peso do que estava acontecendo, 15 dias depois ainda estava acontecendo, mas elas vieram aguerridas, assim, fortes, sabe? Tipo, com revolta, porque via que aquela situação ali era impensável, mas que poderia não ter acontecido se os diques tivessem sido devidamente cuidados. São essas tragédias que acontecem o tempo todo, como a ponte que caiu agora, e que todo mundo sabia que ia ser uma tragédia, era uma tragédia anunciada, né? Enfim, isso tudo é muito emocionante, e essa parte de juntar gente do mundo todo, né? Isso é o evento com o pessoal da Venezuela, que estava contando pré-eleição da Venezuela, né? A Adriana e esqueci, enfim. Foi muito emocionante. Cada gravação que a gente fez foi muito pensada e muito forte. E aí vem o presencial com esses temas tão pesados, né? E tão importantes. Então, o que a gente chorou online, choramos novamente. E é difícil, porque você junta pessoas para tratar de temáticas tão importantes e necessárias, e não tem como não se emocionar. Só que você propor as pessoas a sair de casa para estar discutindo temas tão profundos é muito difícil. E no final do festival, muita gente veio agradecer, gente que não tem nada a ver com fotografia ou fotojornalismo, e veio agradecer, porque foi logo no começo, e se emocionou profundamente, porque foram aulas e aulas, assim, né, de gente que tratava de tudo que é tipo de temática, tanto da água, do fogo, né? Então,
parece presunçoso falar que foi tudo, mas é porque foi tudo mesmo, né? Foi Então, tudo mesmo. é um pouco disso. Não, bacana. Carla, é para você, ponto alto. Ponto alto já emenda com desafio, porque é um festival enorme que você produziu e cuidar de toda essa logística. Foram 4 exposições em locais diferentes, muitas oficinas, muito ter que imprimir trabalhos de pessoas que estavam fora de Brasília, garantir qualidade. Fala um pouco sobre como é que foi essa experiência para você e o seu ponto alto do festival, né? Não estou te ouvindo, Carla. Microfone fechado. Liga o microfone. Está com o microfone fechado da Carla. Pronto. O ponto alto, Beto, foi a equipe. A integração da equipe foi surpreendente, assim, foi uma maravilha. Nós fizemos um festival, todo mundo trabalhando e todo mundo sorrindo para os convidados, recebendo bem, trabalhando todo mundo integrado. Cada integrante da equipe fez um super trabalho, numa alegria, e foi realmente surpreendente, foi maravilhoso. Cada assistente, cada monitora, todo mundo muito integrado, trabalhando unido, então isso foi muito importante. E também foi assim que nós conseguimos fazer toda essa diversidade de ações, né? Todos integrados, então não tinha diferença se você era produtora, ou se você era curadora, ou se você era assistente. Todos estavam dispostos a trabalhar, fazer o que precisava ser feito pelo festival. Então, foi uma garra que essas pessoas, foi a garra com que todos enfrentaram. Então, eu acho que o ponto alto foi esse, foi assim que nós conseguimos enfrentar o desafio. Você tem razão, então o festival foi muito rico, porque teve ações diversas. Então, nós tivemos exposições em locais abertos, exposições em áreas internas, tivemos exposições em escola, e também essa edição presencial propiciou que tivéssemos vivências, porque realizamos também oficinas, realizamos leitura de portfólio. Então, as oficinas eram praticamente vivências entre fotógrafos, amantes da fotografia, amadores. Então, isso também, essa variedade de ações, enriqueceu o festival, acho que enriqueceu para o público, e nós estamos levando uma experiência maravilhosa para realizarmos posteriormente a 4ª edição. Bom, bacana. Falando um pouco ainda sobre a questão dos fotógrafos que mandaram material, porque muita gente mandou material, foram mais de 200, né, Ju? Eu queria que vocês comentassem a tarefa, porque são 200, pela quantidade de trabalhos que a gente viu lá expostos, né? São trabalhos muito bons. A gente tinha tanto pessoas que eu, por exemplo, conheço pessoalmente, alguns fotógrafos amigos e tal, e gente que eu nunca vi. E existia uma unidade não só pela temática, mas também pela qualidade do que se viu, né? Da narrativa que a foto permitia, da leitura crítica que ela trazia com ela, né? E eu queria que vocês falassem um pouco do desafio de fazer a curadoria de um festival que, além de tudo que vai acontecer nele, tem esse chamamento público. Como é que foi isso para vocês? Aí eu gostaria da fala de vocês 3, Claudinho, Dani e Zuleika. Posso começar? Com tanto material que foi chegando, a gente pensava em fazer exposições assim, com 3 fotógrafos, essa da 508, com 3 fotógrafos, 4 fotógrafos, dependendo do material que chegasse, né? Mas a gente resolveu incluir todo mundo, foram mais de 60 fotógrafos, acho que são 70 fotógrafos que participaram da exposição, das exposições em geral, porque tinha um material tão diverso, de tantas regiões diferentes, que a gente falou assim, não, a gente tem que botar tudo, todo mundo tem que participar. Só
algumas coisas que as pessoas não entenderam, muito pouca coisa, assim, de leitura, assim, que eu acho que as pessoas não entenderam o chamamento, que não entrou. Mas quem tinha um trabalho de fotojornalismo sobre o tema, entrou. Porque é impressionante a quantidade e a qualidade dos trabalhos que mandaram. Legal. Exatamente, não é que é todo mundo, porque foi muito material que a gente recebeu e um mandava várias fotos, mas o que nos impressionou foi a qualidade mesmo do material, né, Zu? A gente vendo junto o que estava recebendo, muita coisa boa acabou não entrando também, às vezes por conta de estar fora do tema ou porque não tinha espaço mais. Mas até os painéis, que era para ser uma foto de cada dos painéis que ficaram na 308 Sul, a gente acabou colocando mais fotos para que contasse a história, né? Não ficasse tão aleatório assim, né? Então, alguns fotógrafos a gente conseguiu colocar pouco mais de foto para que o conteúdo ficasse completo do que ele estava passando, né? Do tema que ele estava lidando. Para mim, o que me surpreendeu foi a consistência do material que a gente recebeu. Inclusive, alguns fotógrafos mandaram ensaios mais antigos, quer dizer, que é um tema que o sujeito está acompanhando, não fez de agora, não começou de agora, entendeu? Então, que trata aquilo, apesar de ser fotojornalístico, bem fotojornalístico, que é notícia, mas tem uma consistência de ensaio, tem uma coisa mais pensada, um trabalho mais elaborado, que você começa e vai elaborando e vai pesquisando. Então, tinha muito desse tipo de material, e essa consistência foi uma surpresa muito grande, porque não eram só fotos soltas, né? Como acontece muito no fotojornalismo, que você tem um evento, você tem um acontecimento, a gente vai lá e fotografa, mas o tema tem muito apelo pela importância, né? pela gravidade do que a gente está vivendo no mundo, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar do planeta, e pela dedicação, porque você tinha pessoas, você via que tinha pessoas que se dedicavam a esse tema há alguns anos. E, enfim, foi gratificante. E, mais uma vez, é saber que o olhar fotojornalístico está vivo. Isso é sensacional, porque cada dia que passa, você tem menos fotojornalistas trabalhando na imprensa, mas, ao mesmo tempo, você tem outros canais, né, disponíveis que aparecem aqui e ali. Não estou falando só de Instagram, de Facebook, seja. O próprio festival cumpriu essa função. Né? Como é? O próprio festival cumpriu essa função para alguns Pois é, eu não sei, acho que a Dani sabe, são quantos festivais de fotografia no Brasil por ano? Sim. São mais de 20. O festival é um canal, né? Acaba sendo um canal, né? Porque todo festival tem seu canal no YouTube, tem seu website, tem seu Instagram, enfim. E seguindo por esse caminho do escoamento do trabalho, vocês tiveram uma felicidade assim, na escolha dos locais de realização da exposição, né? Tanto no Museu Nacional, na praça em frente ao museu, que por si só já é um fenômeno de visitação, não só em Brasília, mas no Brasil, dos museus mais visitados do Brasil. Um público que tem interesse em ver, né? Em saber o que está acontecendo, não só em termos de arte, mas também naquilo que, às vezes, fundamenta a própria arte contemporânea hoje, que é a fotografia. E o fotojornalismo está dentro desse espectro de insumos para a arte contemporânea, né? Então, e também a grade da Escola Parque, onde crianças tem uma comunidade da rua que circula por ali, as crianças que vão na escola. Vocês tiveram também
o Renato Russo, e a incrível exposição do Ripper, que está mostrando agora a Dani, no Sesc da 504 Sul. Inclusive um espaço interessante, porque está no meio da cidade, onde você tem acesso a transporte público, pode vir caminhando, quem mora por perto, quem vem de carro tem onde parar e tudo mais. E ele fica aberto até mais tarde, né, do que uma galeria normal de instituição. E eu gostaria de saber de vocês como é que foi essa negociação com espaços tão diversos, né? Como é que isso funcionou? Porque você tem que fechar a agenda de fotógrafos, agenda do espaço cultural, conversar com Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, para fazer tudo isso funcionar. Eu acho que isso é muito da função Dani e Carla, né? Se eu não me engano. Sim. Sim. Foi. Que é o desafio de você adequar a vivência de um fotojornalista, que são pessoas que estão com uma agenda pouco previsível, né? Porque eles pode surgir um conflito, eles podem estar lá, eles podem estar numa região que tem até pouca comunicação. Então, realmente a gente tem esse desafio de conseguir montar a agenda, né? Geralmente é uma demanda que se exige, né, administrativamente. Não, mas você tem que ter uma previsibilidade exata, perfeita sobre a sua agenda, e é uma coisa que para a gente é um pouco mais complicada, né? Porque nós conseguimos a confirmação dos convidados praticamente na véspera do evento acontecer, né? Então, realmente é um desafio essa questão da agenda dos convidados. A Dani trabalhou muito a nossa diretora, né? Ela trabalhou muito nessa questão da pauta, dos espaços. Nós tínhamos a previsão de realizar na área interna do Museu da República, e depois não foi confirmada essa pauta lá, nós tivemos que fazer uma alteração para a área externa, então foi uma modificação que teve também na nossa programação. Tivemos que pedir autorização para usar a área externa do museu para realizar a exposição. Então, realmente é um desafio grande essa questão do agendamento e negociação com todos os espaços, com certeza. Dani? Principalmente assim, por exemplo, a gente é conhecido, muito bem conhecido na parte online, né? Então, os fotojornalistas, os amantes da fotografia em geral, eles conhecem já, o festival já tem uma história. Para Brasília, não tem, porque não teve essa parte presencial. Então, era muito difícil a gente convencer os espaços a pauta. Então, teve que ter muita luta para conseguir, para mostrar. E depois, quando conseguimos, e o pessoal viu o material que estava chegando, era sensacional, porque eles falaram, nossa, mas isso aqui está demais. E realmente, você tem aqueles cubos que ficaram incríveis no Museu Nacional, com aquele material belíssimo dos fotógrafos que foram convidados. Todo mundo ficou deslumbrado, você via os seguranças lá falando, todo mundo, porque uma temática difícil, mas com fotos incríveis, né? As fotos estavam muito incríveis e não tem como não se surpreender. Então, todo mundo, os passantes já passavam lá e ficavam. O da Escola Parque, aquele foi o maior sonho, assim, porque é você botar na escola, né, e numa escola tão simbólica para Brasília, assim, né, que é W3, em que todo mundo passa, gente de todo tipo. Então, você está comunicando o que você quer com todo mundo. E aí a gente viu os estudantes passando, olhando, e ficando curiosos, né, e a diretoria da escola foi a primeira que aceitou, foi super bacana, assim, e aí ocupar aquele alambrado foi realmente mágico. Os professores, no dia da montagem, eles passavam, nossa, que legal, vou passar com os estudantes aqui e tal. E aí os tecidos que deram aquela lindeza, assim, no
no Centro Cultural Renato Russo, né, que ficaram fluidos, né, mas com a temática, mais uma vez, difícil, mas que impacta pela beleza das fotos. As fotos, apesar de estar mostrando desastre, eram fotos belas, né? Eram fotos artísticas, né? Então a gente chama fotojornalistas, e é um projeto de cultura por isso, porque é o trabalho, é a visão deles da forma mais impactante possível. Finalizando com Ripper, que não tem como não ser impactado, né? Que a ideia dele de trabalhar com populações que são invisíveis, invisibilizadas pelo próprio estado de ser, né? De pobreza, de escravidão, de tudo, e ele transforma aquelas pessoas nas pessoas mais belas. E são pessoas belas, né? Ele não transforma, ele só retrata aquilo para que a gente veja que aquilo é importante, aquelas pessoas são importantes, né? Não é ninguém, né? Porque é isso, né? A diferença é de você sensibilizar todo mundo, né? Então você via o pessoal do SESC lá, os funcionários, todo mundo parava olhando assim, né? Foi muito marcante para a gente, assim, cada exposição, e saber que elas estavam no lugar onde elas deviam estar, na rua, espaços com muita movimentação, e que sensibilizaram todo mundo de uma forma geral. Poxa, a Dani falou tudo, não tenho mais o que falar. Como? A Dani falou tudo, não tenho mais o que falar. Tá. Não, assim, eu tenho uma coisa para dizer a respeito disso. Não sei quanto tempo a gente ainda tem, espero que ainda bastante. Mas uma das coisas, eu não falei qual o ponto alto para mim. Eu gostei do festival como um todo, fiquei muito surpreso com tudo. Foi incrível participar como assessor de imprensa, deu uma alegria muito grande para mim ter participado desse projeto. Mas eu acho que o meu ponto alto foi o Ripper. E isso eu tenho que agradecer a vocês por terem trazido o Ripper para ouvir ele falar, não só ver o trabalho, mas assim, ver o Ripper falando. Foi uma coisa assim, realmente de outro mundo. É bom a gente ver que existem pessoas como ele atuando em toda a sua capacidade para alcançar coisas que estão ali, mas que dependem muito de boa vontade, de um espaço, de um oi, de olhar para aquela pessoa ali, né? Eu acho que aquilo foi uma das exposições mais impactantes que eu vi esse ano, realmente. Muito lindo. E olhando aqui a imagem fica do Ripper aqui na tela da exposição. Uma outra coisa que eu acho muito importante que, por tabela, o festival trouxe, é como ocupar um espaço difícil de ser ocupado. A expografia ficou um primor, porque é um lugar difícil, não é tão simples ocupar aquela galeria. Ela é um L de parede e muito vidro, né? Então, os espaços são mais complexos para você trabalhar de uma forma não é nem convencional, trabalhar a parede, trabalhar o lugar para as pessoas verem, né? A tipografia do Dalton ficou muito boa. E ele pensou tudo nos tamanhos, nas molduras, no jeito de expor, não, super legal. O ritmo, né? As fotos que estão juntas, as fotos que estão separadas, é sensacional. Eu só queria cumprimentar o Ripper para dizer que é um trabalho de toda uma vida, né? Ele nunca foi diferente, sempre foi assim. E ele faz a fotografia do bem-querer. E o Ripper é o nosso bem-querido, porque é um cara adorado por todo mundo que está metido em fotografia, que está metido em fotojornalístico. O Ripper é um cara sui generis, o Ripper é o Ripper, é o bem-querido. A gente tem até uma fala dele aqui que eu vou colocar. Como é? Vou botar. Era dentro do quarto onde ela tinha ido dar a entrevista. E aí
começar. E essa foto aí está muito ruim, já aconteceu. Ah, não quero não, estou muito feio. E aí a companheira dizia, não, mas você é assim, eu acho bonito. E assim, aí ele diz, não, então vai, fica com a foto. Ou ele tem uma posição concreta de dizer, eu não quero essa foto, não gostaria de que essa foto... Né? Na verdade, ele não gostaria que aquela imagem existisse. A gente já tinha isso quando a gente fala assim, nossa, saí bem na foto. Todo mundo quer sair bem na foto. Então, essa parte, ela ajuda muito na tua coisa profissional, porque você tem ali luz, sombra, composição, momentos de expressão, mas vai vir um resultado final, né? Normalmente, quando as imagens conseguem atingir uma naturalidade, é mais difícil. Às vezes aconteceu de dizer, está tudo ok, fica com... E tem vezes que não, então eu tive que tirar, né? Eu me lembro que uma vez eu fotografei mulheres que estavam sendo condenadas por terem feito um aborto. E fecharam a clínica no Mato Grosso do Sul e tinha um monte de processos contra elas. Eu tinha que fotografar essas pessoas. E depois eu estava junto com elas, porque eu ouvia as histórias que eram fortíssimas, fotografava e aí eu deixava elas, eu dizia, olha, eu vou te fotografar, você é uma mulher que tem uma história de vida, né, que acabou de me relatar, tem emoção, tem sensualidade, tem força, eu vou te fotografar e você... Eu tinha, às vezes, pouquíssimos espaços. Era dentro do quarto onde ela tinha ido dar a entrevista. E aí ela pousava ali, fazia tudo o que queria, mostrava rádio, né? E aí eu tinha uma escolha que era, olha, eu vou fazer a edição, botar aqui para você, e tudo, e de alguma maneira você não gostar, deleta. E ela perguntou assim para mim, uma delas, se eu não gostar de nada, deleta tudo. Ela falou, e o seu trabalho? Talvez eu aprenda para o próximo, né? E essa cobrança, né, que a gente se tem, ela só dá mais segurança para você fazer o trabalho. Então, foi feito assim, e eu tive isso como aprendizado para dizer, eu vou fazer isso para a minha vida, né? E eu estou satisfeito. É isso. Fantástico, fantástico. Ouvindo o Ripper falando, né? Então, vem sempre aquela pergunta que eu estou falando com você já tem, sei lá, uns 2 meses que eu quero fazer, né? Que a gente até comentou, né? Agora nessa fala, mas eu gostaria que vocês reforçassem, a partir de um histórico de vocês mesmos, se vocês quiserem comentar isso dessa forma, mas porque, para mim, a importância do fotojornalismo, ele é tanta, a admiração pelo trabalho do fotojornalista é tanta, que eu não consigo dissociar da informação, porque é impossível você disfarçar a imagem, né? Você pode até fazer uma fotomontagem, né? Acontece. Mas o fotojornalismo em si, ele não vai fazer isso. E vocês têm muito desse trabalho de fotojornalista. Aliás, vocês são basicamente fotojornalistas, né? Independentemente de estão fazendo uma foto de muro ou fazendo uma foto de gente, ou de um fato político, né? De um acontecimento, uma votação, o que for. Então, eu gostaria que vocês comentassem sobre essa importância, porque é nisso que reside o festival. E é a partir daí que ele acontece e é nele que ele se encontra. E eu gostaria que vocês fizessem comentários sobre a importância disso, a visão de cada um de vocês. Quem quiser começar, está valendo. Eu acho que posso começar com uma frase do Sérgio Buji, né?
que é o curador do IMS, que ele falou num dos nossas lives, né? Ele falou que a importância do fotojornalismo, porque é a presença, né? É a testemunha ocular. Eles até têm um site, né, que é chamado Testemunho Ocular. É porque o repórter fotográfico está ali, né? Ele está lá, ele não escreveu de dentro de um apartamento, olhando a televisão. Ele estava lá. Ele sentiu aquele cheiro, como as pessoas lá de Porto Alegre, que elas falavam isso, né? Os fotógrafos, assim, o cheiro é insuportável. Isso, uma foto para transmitir isso, a pessoa tem que estar lá sentindo aquilo para tentar mostrar isso, né? Então, é a testemunha do fato, né? De estar lá presencialmente, de sentir o cheiro, cheirar, sujar o sapato, queimar o cabelo, queimar o rosto, queimar as mãos, né? Fotografando, se molhar, se sujar, né? Então, isso tudo faz parte, uma experiência física, né, do fotojornalismo, né? O fotojornalismo tem essa experiência física. Acho que é isso, não sei. Parece muito romântico, mas não é romântico. Não tem nada de romântico, na verdade é uma grande realidade. E você, Claudinho? É uma experiência, né, Zuleika? Isso que não mais do que tudo, né? Olha, Bom, eu sempre fui fotojornalista, né? Desde que comecei a fotografar, mas com 2 anos de fotografia eu já estava trabalhando em jornal. Não? O século passado ele é considerado o século da imagem, né? O século todo foi documentado, todo, os grandes eventos das grandes guerras, a conquista da Lua, enfim, você tem tudo documentado. Né? Não tem nenhum grande evento do século passado que não seja documentado. E, voltando ali para a coisa do Festival de Fotojornalismo, me surpreendeu muito e também impactou, já que vocês falaram em impacto, essa coisa do Rio Grande do Sul, que alterou o nosso curso, né? Porque o festival estava pensado em 12 gravações, Dani? 12? Eram 12? Então a gente começou, né, com essa coisa da emergência climática, que eu acho que foi uma coisa super acertada, e fomos atropelados ou inundados, sem trocadilho, com a quantidade de informação que estava vindo do Sul. Nós falamos, peraí, isso aqui está acontecendo na nossa cara. Nós temos que ouvir os fotojornalistas que estão lá. Né? E mais uma vez, a imagem comandou a informação. Isso que a Zuleika falou. Né? Quer dizer, os fotojornalistas tiveram que botar o pé na água, às vezes botar até a cintura, às vezes até o tronco, né? Quer dizer, todo mundo teve que quase submergir para trazer essas imagens, né? E aí eu vou um pouco além dessa história para a gente resumir a importância da imagem jornalística. Vamos entrar nessa coisa que é a coisa do fotojornalismo cidadão, né? Ou do jornalismo cidadão. Então, só para fazer um paralelo, lembrar que o policial ou os policiais que mataram o George Floyd nos Estados Unidos foram condenados, estão na cadeia, eu acho que todos os 3, se não me engano. E, recentemente, aqui, a gente teve no Brasil o caso do pobre coitado do Genivaldo, que enfiaram num porta-mala de um camburão, jogaram gás de pimenta, gás lacrimogêneo, e ele acabou sufocado e morreu. Também é imagem, né? Nos Estados Unidos, uma menina que gravou com celular, e aqui é a mesma coisa, também é celular, entendeu? Os caras gravaram, não sei exatamente quem gravou, e a imagem rodou,
e acaba sendo, não tem como os PMs ou os policiais rodoviários federais não tem como negar, e acabaram condenados também. Se vão cumprir, se não vão cumprir, aí é outra história. Mas essa coisa do fotojornalismo cidadão é muito importante, né? E eu acho que tem um mundo paralelo aí no Brasil que está sendo documentado que a gente não tem ideia. Que aí o Reaper tem muita importância, novamente, mais uma vez o Reaper, porque o Reaper é o precursor dessa coisa do olhar das periferias. Como é que chama a escola dele, Zucca? Escola... Me fugiu agora também. Mas ele ajudou a formar comunidades nas comunidades fotógrafos indígenas. Ele é o primeiro a fazer isso. Ele é o primeiro a fazer isso, né? E antes das redes sociais, né? Já tinha internet nos seus primórdios ali, mas antes das redes sociais. E agora, com as redes sociais, a plataforma está pronta, né? Então, você tem uma documentação de um outro Brasil que o Brasil não conhece, com essa coisa do jornalismo cidadão, né? Uhum. Então, quer dizer, eu acho que a gente, para falar um clichê, um chavão, a gente está navegando aqui em águas que não sabemos muito bem aonde vamos chegar. Mas essa coisa da imagem, do jornalismo, seja jornalismo profissional, o normal, ou esse jornalismo cidadão do sujeito que vai lá e fotografa, hoje também me chocou. Tinha uma confusão, não me lembro mais, está no UOL, em São Paulo, sei lá, acho que é em São Paulo, agora já não me lembro mais, mas é a notícia de hoje, e um cara estava filmando, um rapaz estava filmando, e o PM dá um tiro nele. Dá um tiro na queima-roupa. Aonde é? Em São Paulo, deu um tiro na queima-roupa. Né? Quer dizer, há riscos, entendeu? Sim. O celular hoje é visto como a risco, como um risco, porque tem anos, mais de anos, essa polêmica se os policiais, principalmente os militares, eu acho, ou só os militares, devem andar com a câmera gravando sem botão, coisa assim. Então, não tem o que discutir, entendeu? Não tem o que discutir. A polícia no mundo todo usa. Por que nós temos que ser diferentes? O que é isso? A escola do Reaper é a Escola de Fotógrafos Populares. Escola de Fotógrafos ele realiza na favela da Maré, né? Na Maré há décadas, né? Mais de 2 décadas começou a trabalhar. Acho que vai fazer 2 décadas agora. Acabou dando filhote por outras comunidades, por outras periferias, por outras cidades, né? E ele é um dos responsáveis por isso, né? Mas ele esteve em loco em várias comunidades nos Geraizeiros, além de fotografar, ele ajudou a formar esses fotógrafos nas comunidades. Sim, é isso que eu estou dizendo, e a ideia foi dele, se não me engano. Quer dizer, a ideia dele foi essa, de formar fotógrafos, porque essas comunidades estão acostumadas ainda a se reconhecer em fotos feitas por outros. Quando digo outros fotógrafos de fora da comunidade. E hoje você tem essa coisa que ele falou da mulher gostar ou não das fotos que eles editaram juntos, porque hoje você tem pessoas da própria comunidade fotografando, querendo ou não, isso é diferente, a vida é diferente, o olhar é diferente, a posição social é diferente, tudo é diferente. Então, quando você tem gente da própria comunidade se fotografando, é super interessante, porque você tem uma outra visão de mundo sendo apresentada para você. E como nós vimos no festival, quanto mais visões você tiver, mais diversas, mais você aprende. É isso. Inclusive, das partes... é um dos nossos na exposição principal do museu, o Camiquia, que é um fotógrafo que foi formado nessas escolas de fotografia, ele filma e fotografa, e nós trouxemos as fotos dele
para o museu e que é um trabalho de documentação que está acontecendo no Xingu, muito importante. Ele fotografa a devastação do Xingu, que hoje é uma comunidade totalmente diferente depois de Belo Monte, de tudo que está acontecendo lá, e a invasão do agronegócio dentro das terras indígenas. E ele vai. E as fotos dele circulam muito. E ele não está sozinho. Você tem vários indígenas fotografando, né? Documentando. Vários. Deixa eu fazer uma pergunta, mais uma provocação para vocês aqui. Pegando esses dois ganchos, o desmatamento nas terras indígenas, né? E o Rio Grande do Sul. Vocês acham que esses dois eventos acontecendo, no caso das terras indígenas, já é algo de mais de 50, 100 anos, 50 anos, pelo menos, que a gente tem de um sistemática ocupação por agricultores, né? Agronegócio e tudo mais. E você tem o Rio Grande do Sul, que é uma coisa que se diz ser associada a esse fenômeno do desmatamento, que acaba jogando água para lá em cima, né? O que eu gostaria de perguntar para vocês é se o evento no Rio Grande do Sul e essa ação dos fotojornalistas lá, ele deu uma revigorada em todo o sistema de fotojornalismo no Brasil, porque houve uma cobertura maciça. Isso massiva. E a gente viu isso diariamente durante todo o período em que a água cobriu Porto Alegre, né? Como é que vocês veem esse fenômeno para o fotojornalismo? Eu acho que a escola de fotojornalistas lá do Rio Grande do Sul tem uma escola e tem uma tradição de fotojornalismo muito forte. E eles foram para a rua, gente que não estava fotografando, como a Miriam Fichtner, que fez um trabalho belíssimo, ganhou vários prêmios depois sobre esse trabalho de Porto Alegre. Ela não estava mais fotografando, ela estava fazendo cinema, ela estava fazendo documentários e filmando, mas ela não estava fazendo a fotografia estrita, né? Uhum. E ela voltou para documentar, né? E eu acho que o impacto desses acontecimentos estão dentro de todas as comunidades. Hoje, quase todas as etnias conseguem ter câmeras e é importante de denunciar o que está acontecendo muito próximo deles, como foi na época da Cláudia Andujar, também fotografando os Yanomamis, que conseguiu a demarcação na terra deles, através das imagens, de mostrar quem era esse povo bonito que estava lá, que era enorme, era uma comunidade imensa, que tinha que ter um patrimônio preservado e que até hoje é contestado, porque acham que é muito grande o território deles e que eles sofrem. E até hoje as fotos da Cláudia Andujar são importantes e necessárias, né? Sim. E você, Claudinho? Assim, eu não acho, não, tenho certeza, acredito, tenho certeza absoluta que essa coisa da cobertura jornalística, fotográfica do Rio Grande do Sul mexeu com todo mundo. Primeiro com quem viu o primeiro impacto ali, você ter ideia da grandiosidade da tragédia ou da grandeza da tragédia, enfim, né? Mas, para além disso, tem uma coisa que é não tão palpável quanto esse impacto. O impacto pode ser palpável, mas percebido, não é tão percebido quanto isso, que é a bobagem que os veículos de comunicação tradicionais têm feito, porque cada dia que passa, o Brasil hoje tem pouca imprensa tradicional, pouquíssimo, não sobrou quase ninguém, né? Na verdade, hoje você tem alguns jornais regionais que podem ser
ainda importante, mas os veículos nacionais, você tem 3 jornais: Folha, Estadão e o Globo. Agora, esses não tem. E cada vez com redações menores, né? Então, né, você achar que você pode cobrir um país como do tamanho do Brasil, com alguns poucos repórteres fotográficos, é sonho de uma noite de verão. É não querer fazer o trabalho. É sonho de noite de verão. Mas aí você tem, mas é muito caro, não sei o quê. Na época do Correio, a gente tinha uma brincadeira que, quando o Correio Brasiliense, de 94 a 2002, quando eu estive lá, você também esteve lá, Zuleika, ela também é de lá, tinha uma brincadeira que, quando a gente não conseguia fazer um trabalho bem feito, alguém falasse, está faltando cabelo branco nessa redação. É verdade. Então é isso. Falta, né? Hoje falta muito. Né? Falta isso, porque são as pessoas experientes, que sabem como fazer, mas que ganham salários melhores, porque são experientes e que sabem como fazer. Essas pessoas estão sendo mandadas embora, não é de hoje. Né? Então, quer dizer, a experiência não conta muito, né? Mas na hora que vem uma tragédia como essa, as pessoas falam, ixi, tá difícil, né? O que nós vamos fazer? Aonde que a gente vai arrumar a imagem, né? Quando eu digo onde que vai arrumar a imagem, onde que a gente vai conseguir as melhores fotos, né? Sim, e algo que seja relevante também. Isso, só para fazer um contraponto, ou reforçar o ponto, talvez, que o atentado, ou a tentativa de assassinato do Trump, quando ele estava ainda em campanha, reforçou totalmente o fotojornalismo no mundo todo, porque foram 2 fotógrafos que conseguiram fazer a foto. Um da AP e um do New York Times. Né? O negócio, a foto, enfim, são 2 fotos definitivas na história, porque ainda mais porque é o Trump e a eleição americana, que reforça essa coisa do fotojornalismo. Quer dizer, não dá para aprender fotojornalismo em 5 nem 10 anos. Você tem que ralar todo dia para aprender bastante. E no final da vida você ainda vai estar aprendendo. Tanto é que o cara da AP conseguiu fazer uma foto melhor que o cara do New York Times. As duas são muito boas, mas o cara conseguiu, o outro, enfim. Né? Enfim, o fotojornalismo não vai morrer nunca. O que vão morrer são os nossos queridos veículos de comunicação, que a gente não sabe o que vai acontecer. Né? A gente não sabe como é que essas coisas vão andar, né? Tem máquina que a gente diz que vai parar e não para. O jornalismo hoje, qual que é a tiragem da Folha, do Estadão ou do Globo? Mínimo. E do próprio New York Times. O New York Times, há muito tempo que a edição online superou em faturamento a edição, coisa que ninguém mais tem tempo de comprar um jornal. Produzir papel é caro, né? Eu, quando morei lá, eu lembro, domingo, eu empilhava jornal, porque todo mundo empilhava, porque o New York Times tinha com 200 páginas, chutando. O primeiro caderno tinha 60 páginas, aí você tem vários outros cadernos, aquelas coisas de jornal de domingo. Negócio desse tamanho que, se você começasse a ler num domingo, ia chegar no outro domingo e você não tinha acabado. Né? Então, a coisa hoje é muito mais seletiva, mas a imagem continua mandando, porque você não faz um jornal, seja impresso ou seja online, no website, sem uma imagem dominante. Não existe. Tá, agora eu vou para a minha suposta última pergunta, porque a gente não tem esse tempo todo, né? E a conversa está muito boa e eu emendaria mais umas 2 horas de conversa. Nesse panorama que a gente está juntando nas últimas 3, 4 perguntas, qual o futuro que vocês veem do fotojornalismo? Porque você tem a questão da necessidade, você teve eventos este ano, alguns importantíssimos, né?
Hoje mesmo, ontem, a gente teve o avião que caiu que ia para a Rússia, caiu no Cazaquistão, parece, alguma coisa assim, ou no Uzbequistão, alguma república aqui, ali perto da Rússia. E são dois momentos diferentes, né? Alguém que estava fazendo um vídeo ali e o outro estava realmente trabalhando como fotojornalista. Dentro dessa cena que a gente está tendo diminuição de quadros, diminuição de gente com cabelo branco nas redações, ou seja, diminuindo a massa crítica e a experiência dentro das redações, para onde vocês acham ou qual é o futuro do fotojornalismo? Ele se mantém como tal? Ele vai ser suplantado? Ele ainda tem mais alguns anos pela frente para se reinventar? Porque não é ele que se reinventa, né? Na verdade, vão ser as instituições, né? os jornais. Eu acho que as plataformas são diferentes, né? Pode ser um site, um Instagram. Então, o Instagram pode funcionar como um TikTok, pode funcionar como fotojornalismo, né? Mostrando. O que importa são as imagens que são produzidas, né? O trabalho, o fotógrafo está lá. Eu acho que não sei dizer como fazer. Agora, lá no Solar, um menino que ganhou o projeto de fotolivro é um rapaz que foi para Cuba quase sem dinheiro, ele quase não tinha dinheiro para ir para o prêmio, que ele conseguiu chegar em Fortaleza, mas ele não conseguia se manter. As pessoas do festival mantiveram ele, fizeram uma vaquinha para ele conseguir, que ele não era um convidado oficial do festival, ele estava como um concorrente, né, do concurso de fotolivros. E o trabalho dele é analógico, fotografia analógica, impressa. Ele mesmo editou o livro dele, ele fez o boneco, a boneca do livro, editou, montou, fez tudo, e com pouquíssimos recursos. E ele está lá, é um documento, ele tem um fotolivro, e agora ele conseguiu o dinheiro que ele consegue imprimir o fotolivro, fazer outros exemplares. Né? Então, juntando tecnologias tão anacrônicas, né? Que seria digital, fotolivro, mas é um documento de Cuba atual, super contemporâneo, só que fotografado analogicamente, só colorido, ainda colorido, que é mais difícil, né? Muito bacana o Manolo, e ele um trabalho muito interessante. Eu acho que é isso, né? Cada um vai procurar uma plataforma para contar as suas histórias, né? Uhum. Eu só queria complementar o que a Zuleika falou, para pegar dois exemplos do festival. Um é o Lalo de Almeida, que publica na Folha, né? Ele já tinha uma relação há muito tempo com a Folha, mas ele é pessoa jurídica, ele faz o projeto, batalha o patrocínio, faz tudo, e oferece para a Folha. Às vezes a Folha entra complementando esse patrocínio ou não, mas, enfim, ele conseguiu um esquema que ele faz, o que ele gosta de fazer, que é denúncias ambientais, muito, né, pela Amazônia, Pantanal, etc., e ele consegue escoar esse material dele pela Folha. É uma coisa difícil, mas é uma coisa que o Lalo não começou ontem. Ele já tem alguns anos que ele vem fazendo isso, então ele já tem os contatos dele e consegue se virar fazendo o que ele quer e conseguindo publicar num jornal de importância nacional, que é a Folha. O outro é do Simões, que partiu para outro esquema. O Edu faz livros, projetos longos, bem longos, né? E aí consegue vender a ideia para alguém que banca esse
esse trabalho todo de fotografar, editar e imprimir, né? Então, só para ilustrar, são duas possibilidades que os fotógrafos têm, e dentro disso tem várias, né? Palestras, exposições, financiamentos, ONGs, enfim, tem várias coisas. Acabou essa coisa de ser fotógrafo, não sei quantos fotógrafos o Globo tem hoje, não sei quantos fotógrafos a Folha tem hoje, não sei quantos fotógrafos o Estadão tem hoje, mas esses três aí tem poucos, cada um tem alguns poucos, né? Então, essa época acabou, porque, enfim, acabou porque acabou, né? Agora, tem outras possibilidades que estão aí para serem descobertas, inclusive, né? Exato. Seu som está fechado, Zucca. Seu som está fechado. Está fechado? Ué. Oi, desculpa. É o protagonismo dos fotógrafos. Eles não ficam esperando uma pauta, como a gente antigamente ficava assim, o editor, o pauteiro tem que nos pautar, tem que dizer o que a gente vai fazer. Os fotógrafos propõem os projetos. Eles querem fotografar aquilo, eles se empenham, produzem, executam. Isso é um novo momento no fotojornalismo, eu acho que é isso. Que assim, não serem demandados, demandar, né? E propor pautas, histórias. Fácil não é, mas contar essa história. Tem gente que consegue, né? Fácil não é, mas tem gente que consegue. Enfim. São praticamente ativistas, né? Isso. São ativistas idealistas. Bom, eu acho que a gente vai chegando para o final dessa conversa agora, né, Dani? Sim, só pegando aqui um gancho, né? Porque eles são, e assim como eles, somos nós fazendo o festival, que é muito tempo de produção, de captação de recurso, muitas vezes insuficiente, acaba que a gente é um pouco disso, né? O fotógrafo agora, assim como o artista, tem que produzir, tem que ir atrás de verba, tem que ir não sei o quê, para fazer algo que acredita, né? E o festival a gente faz porque a gente imagina, a gente acredita nele, porque a gente está aqui agora porque tem orgulho de fazer, de ser uma plataforma a mais para essas pessoas incríveis que fazem um trabalho incrível de dedicação, assim, né? Porque e foi muito o que a gente ouviu também no festival, que foi um momento deles se reunirem, né? De temáticas tão difíceis, mas eles estavam ali e solitárias, isoladas, que cada um pega um tema, vai trabalhar um Pantanal, outro Amazônia, parará, e todos se juntaram e puderam convergir ideias, que essa é a importância de um festival, né? E a gente pretende agora, em 2026, na próxima edição, que nós somos um festival bienal, ter essa mesma dedicação e aí já começar a trabalhar na temática que a gente já começou, enfim, sem verba, mas é isso, ir atrás de mais parcerias, patrocínio público, porque por isso a gente faz questão de estar em lugares, exposições com muita visibilidade, porque a gente também reconhece a importância disso, né? É isso. Eu queria só complementar uma coisa que a gente não falou, Dani, assim, mas tocou de leve, é que eu me sinto muito grato de ter participado do festival, super aprendizado, as duas edições online foram difíceis de fazer, mas a presencial foi dificílima, porque aí envolve um tanto de coisas que no online você resolve com os cliques aqui, né? Você manda, enfim, você resolve online mesmo, né? No próprio online, e os outros você tem que resolver presencial. Mas olha só, o que eu quero falar é o seguinte, que eu me sinto muito grato por ter participado de tudo isso, porque a visão que eu tenho do festival, olhando o festival ali de fora, é um super presente para o Brasil.
super presente para Brasília. É uma cidade que todos nós temos um carinho especial. Então, o festival foi um presente para essa cidade que a gente tanto gosta. Eu acho que a gente pode também falar que nós, durante essa edição, nós perdemos nosso querido amigo, o Renato Acha, e agradecer ao Beto por ter nos acompanhado nessa jornada e ter topado nos apoiar depois que o Renato já não estava para fazer a nossa assessoria de imprensa, e o Beto chegou e encarou, assumiu o papel e fez um trabalho excelente. Então, a gente também, toda a equipe, tem um agradecimento a você, Beto. Obrigado. Obrigado, foi realmente um prazer. Obrigado por vocês terem pensado em mim para substituir alguém que é realmente insubstituível, né? Sem nenhuma rasgação de seda, todo mundo conhece o Acha há muito tempo. Então, para mim foi muito legal. É muito difícil você assumir algo que está no meio do caminho e com alguém que tem uma presença dentro da cultura de Brasília, né? Em artes, né? Especialmente, que é a área dele, tão consolidada, com uma linguagem tão própria, e ter que entrar no meio do processo foi bastante desafiador, para falar a verdade. Jamais usaria essa palavra à toa. Jamais usaria essa palavra à toa, porque é alguém que tem muita entrada em muitos lugares, ele tem uma visão própria, ele é um arte educador. Então, agora, desejando a todo mundo 2025 muito bom, tomara que seja muito bom para todo mundo, e que a gente tenha um festival de 2026 no mínimo à altura de 2024. Acho que é um grande desafio para curadores e produtoras e diretoras de projeto. Isso vocês vão ter. Vocês fizeram algo muito especial para a cidade, para a comunidade jornalística, para os fotógrafos em geral, eu acho que para o país como um todo, porque ele teve um alcance muito grande. Então, eu acho que a próxima edição ela será infinitamente superior. Obrigada.